Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem, meus amigos? Tá tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Mande uma mensagenzinha aí. Bom, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra online da nossa Casa de Oração e Estudos Aparecida Castelli. É uma forma da gente se reencontrando, se conectando com a espiritualidade amiga, e com muito aprendizado, né, neste momento aí de tanta reflexão que a gente vem fazendo e vem se mantendo. Nada é por acaso, né, então, realmente, muitas coisas na nossa vida, tenho certeza que já mudaram, mas que essas mudanças realmente sejam para melhor, e que a gente realmente consiga viver o mundo e a nossa relação com a natureza, a nossa relação com as pessoas, de uma forma muito melhor, muito positiva, e que isso, assim, seja enraizado na gente, para que a gente consiga realmente manter essa parte boa, né, de aprendizado, de reflexão e de realmente melhora moral, né, de forma íntima, que a gente possa manter a serenidade e continuar tocando a vida, que é isso que a gente está aqui para fazer. Hoje nós teremos eu tenho dois colegas comigo, então primeiro eu vou chamar a minha parceira de comunicação aí, ela faz parte da equipe de comunicação, juntamente com outros três amigos da Casa de Oração Aparecida Castelli, é a nossa amiga Carla Kuralov. Fala, Carlinha. Peraí. Tá me ouvindo? Oi. Deu? A Carla vai fazer a nossa prece de abertura e a prece de a fluidificação e a prece de encerramento. Tudo bom? E aí tem o nosso amigo. Tá, acho que tá um delay, né? Deu? E eu vou chamar quem vai fazer a palestra com o tema Novos Tempos à Luz de Kardec, é o nosso também tarefeiro, André Luiz Fogagnolo. Também ele nos ajuda nas segundas-feiras, né, com a turma de aulas do Tomo. Então, o que é o Tomo? É a evangelização, né, que é o curso de médiums. Então, na Casa de Geração, nós temos duas turmas. Ele faz parte da turma mais recente, né, ele ajuda a esclarecer as dúvidas da turma mais recente, juntamente com a Marilu. Então, quem tiver depois qualquer tipo de informação, pode entrar em contato via Messenger do Facebook, que a gente manda mais informações. Boa noite, André. Boa noite, gente. Boa noite a todos, a todos. Bom, então, vou passar a palavra aqui para a Carlinha, e a gente dá seguimento. Vocês viram que tinha um vídeo passando, antes da gente entrar, é um vídeo que a campanha de alimentos, que a gente continua fazendo, tá, pessoal? Então, muitas famílias que a gente já ajuda, a gente continua ajudando, e a gente realmente deixa o contato aí, os dados bancários da Casa de Oração Aparecida Castelli, para a gente continuar ajudando essas famílias, tá bom? Obrigada, gente. Oi, boa noite, amigos, irmãos, companheiros. Vamos fechar os nossos olhos, equilibrar a nossa respiração, inspirando, segurando e soltando o nosso ar. E nos ligando
a espiritualidade nesse momento. Vamos pedir ao nosso Pai amado que nos ampare. E nesse momento, vamos nos ligar à nossa casa bendita através de pensamentos, vibrações, para que nossa energia seja revigorada. Nesse momento, vou iniciar a nossa prece agradecendo a Deus. Gratidão, meu Pai, pelo milagre de cada amanhecer. Gratidão pelo despertar do dia, pelo sol que nos ilumina, pelas flores, pela mata que temos ao nosso redor, pela água que bebemos, pelo alimento que temos em nossas mesas. Pai, abençoe a todos nós, todos os seus filhos. Abençoe aqueles que não têm onde morar. Abençoe aqueles que não têm o que comer. Abençoe aqueles que de alguma forma estão em sofrimento. Abençoe a todos os que estão em hospitais, os idosos, as crianças, aos governantes e a todos aqueles que precisam de uma renovação de amor, fé e fraternidade. Pai, nossa pátria tão amada precisa do seu carinho, precisa do seu aconchego, precisa da sua energia. Nós, todos juntos, filhos do Senhor, estamos nesse momento nos prontificando com amor, fé, para que o nosso planeta seja revigorado. Abençoe a todos nós. Pai amado, cuide das nossas crianças, cuide dos nossos idosos e permita que os nossos médicos, os nossos cientistas, os nossos pesquisadores consigam chegar a uma solução dessa doença que está trazendo o caos para a nossa humanidade. Que os nossos governantes tenham força para olhar a todos com olhos de bem, olhar para o povo com olhos de amor. Que todos os seus filhos consigam dar as mãos, consigam se ajudar, consigam fazer o bem maior para a humanidade, seguindo as palavras de nosso Senhor. Pai amado, abençoe a todos nós, hoje e a cada instante desta semana, nos fortificando para tudo que precisamos passar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Amém. Ok. Gente, boa noite. Boa noite a todos, a todas. É uma alegria imensa, uma responsabilidade. Mais uma noite, mais uma terça-feira, falarmos aqui. O pessoal da nossa casa, para os convidados, os amigos. E agradecer inicialmente a Silene e a Carla por toda a preparação, suporte e agora iniciando com essa bela prece, né? Já introduzindo a gente num padrão vibratório, condizente com o momento, com o tema, né? Para que cada um em seu lar possa, da melhor forma, receber tudo aquilo que for devido, tudo aquilo que for necessário, através da equipe, dos amigos espirituais, com as bênçãos de algumas palavras que vamos proferir aqui hoje, no sentido de esclarecimento, de aprendizado, né? Então, inicialmente a gratidão, é mais do que importante. Bom, gente, então, iniciando,
o tema de hoje, Novos Tempos, à luz de Kardec, né? É pertinente nós posicionarmos, colocarmos algumas balizas, referências, né, baseadas nas obras básicas de Kardec, a fim de comentarmos esse tema, novos tempos, né, tão atual e tão necessário. Né. Hoje nós vamos navegar por alguns itens, alguns elementos históricos, partes das obras básicas, né, e relacionaremos com o momento atual, como deve ser nossa postura frente a tudo isso que estamos vivenciando. Né? E isso é uma diferença importantíssima, o vivenciar, do que simplesmente olhar para um registro histórico lá atrás e saber que algo aconteceu. A nossa geração está vivenciando esse momento. Então, é uma experiência única, apesar dos percalços, das dificuldades. Sob o ponto de vista da vivência, é um momento único para a nossa geração, para a nossa humanidade. Né? Então, vamos pincelar algumas passagens que estão contidas em algumas dessas obras, das 5 obras básicas, codificadas pelo Allan Kardec. Né? Então, no Livro dos Espíritos, né, a pergunta 41, pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? E a resposta dos amigos espirituais vem: sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então veja bem, aqui a palavra renova, né? Não é retirar um e colocar outro. É fazer algo com aquilo que já é existente. Então nosso planeta ele não vai sumir do mapa universal e simplesmente ser reposto por qualquer outro. Né? Não, ele vai ser renovado, vai ser transformado. Na questão 780, ainda no Livro dos Espíritos, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Né? Isso é uma diferença importantíssima. E a resposta vem: o progresso moral, ele decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, isso significa que nós, como seres, podemos ter um grande progresso intelectual, mas não necessariamente na mesma medida, na mesma intensidade, um progresso moral. Tá? Então, porém, salienta-se aqui que o moral decorre do intelectual. Então, há essa correlação. Tá? E aqui, na sequência da pergunta diz: como pode, então, o progresso intelectual engendrar, ajudar o progresso moral? E a resposta dos amigos espirituais vem: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, aqui, gente, nasce o que nós chamamos de senso moral. À medida que nós desenvolvemos essa tal inteligência, esse nosso tal intelecto, nós temos uma capacidade, uma faculdade maior de discernir justamente o simples, o bem do mal. E esse discernimento é o que vai trazer uma maior ou menor responsabilidade dos nossos atos. Tá? Então, quanto maior eu consigo diferenciar uma coisa ruim de uma coisa boa, é aí que eu vou conseguir ter uma maior responsabilidade sobre isso. Sob que ponto de vista a responsabilidade? Do ponto de vista da colheita, seja de bons ou maus frutos. Né? Lei de causa e efeito. Tá? Já no livro A Gênese, né, o item 6 do capítulo 18, né, o capítulo 18 se chama São Chegados os Tempos. Então,
O item 6 diz, nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, esses tempos de mudança, né? Os tempos de crise. Não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo ou uma raça. É um movimento universal. Ele se opera no sentido do progresso moral. Veja bem. Então, é basicamente um retrato do que estamos vivenciando agora. Estamos passando, por assim dizer, na pele nesse momento. E aí continua. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo, dos velhos hábitos, dos velhos costumes, e formada, essa geração nova, de elementos mais depurados, ela se achará possuída de ideias e sentimentos muito diversos daqueles da geração presente. Então, veja, essa pequena passagem já diz que as mudanças atuais vai afetar a todos, não tem distinção nesse momento, não é? No aspecto região, país ou continente, não é isso. E a geração futura vai ser a grande responsável pela renovação. E geração futura, entende-se, uma nova ordem de reencarnados que chegam na Terra. Né? Item 9, ainda da Gênese, diz: sim, de certo a humanidade se transforma como já se transformou noutras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise, que é para o gênero humano o que são para os indivíduos. As crises de crescimento. Aquelas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas, e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Essa citação na Gênese é de um espírito que se denomina Dr. Barry. Então ele coloca aqui que nós estamos vivendo, sim, nesse momento uma crise, e no caso, motivada por uma pandemia, né? Sem precedentes, até porque, por algumas questões históricas, não conseguimos comparar tão bem determinados elementos, mas é uma crise de vários aspectos. Crise na saúde, uma crise econômica, uma crise psíquica, mais pessoas tendo dificuldades de lidar com esse momento. Né? Uma crise política, crise social está se evidenciando e se agravando. E entre outras crises, por que não, a crise espiritual. Os nossos espíritos estão, nesse momento, atormentados, por assim dizer, pelo momento. E não é para ser tão diferente. Colocado isso que a gente já citou, é pertinente a um momento necessário e que vai ocorrer. É uma crise, estamos vivenciando-a. Né? Na sequência, na Revista Espírita, muito comum no século aonde Kardec vivenciou, em 1863, um médium colocou o seguinte trecho: os séculos de transição na história da humanidade, eles se assemelham a vastas planícies semeadas de monumentos misturados confusamente, sem harmonia. E a harmonia mais pura, mais justa, ela está no detalhe, não no conjunto. Não é? Vejam, um comentário aqui. Se olharmos o todo, nos dá a impressão realmente de uma grande bagunça que está acontecendo. Né? Os mais pessimistas dizem: o mundo está de mal a pior. Né? Aonde que isso representa evolução? Mas como diz o trecho, e esse espírito em 1863 colocou, nos detalhes já vemos grandes melhorias. Exemplo, um ato de caridade aqui, feito por um vizinho, feito por um colega,
Uma oração que é solicitada e muita gente se comove para fazer em torno de alguém ou de algo. Um alimento, vários alimentos, estão sendo, de certa forma, trabalhados no âmbito, no campo da caridade, para servir aqueles mais necessitados. Doações que vemos ali num canto, ali no outro. Uma pesquisa num canto do planeta, num país mais avançado, e a pesquisa tomando rumos positivos, avançando no sentido de uma vacina, de uma medicação. E outro aspecto, pessoas refletindo sobre as suas vidas até aqui. Como que eu conduzia? Né? Quais foram as perdas que eu tive? O que de fato é saúde? Né? O que é uma doença? O que tem valor para mim? Quais bens realmente são valiosos? Esse momento nos leva a essa reflexão. O que representa a matéria? Se não apenas uma matéria. Quem eu sou de verdade? O que eu tenho que fazer? Quem eu devo ser? Questões e mais questões. Isso vem à tona. É pertinente a um momento de crise que estamos passando. É pertinente, totalmente. Não tem nada além do que possa ser classificado como sobrenatural. Não. Então nós buscamos, nesse sentido, muitas vezes até mensagens do além, que tragam algum acalento, alguma revelação. Mas esquecemos que o momento é de renovação. Em vários aspectos, em vários sentidos. A renovação é a palavra aqui, muito presente nas nossas vidas, e que tem que ser pensada a cada dia. Tem que ser integrada no nosso ser, no nosso espírito. Renovar. É um momento especial. É uma experiência, diria, única, que estamos vivenciando como espíritos reencarnados por um momento especial da humanidade e do planeta. Então temos que aproveitar bem esse momento. Não é? E na sequência, gente, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Não é? O item 17 diz: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Então veja, aqui uma distinção. Nós não estamos ainda na regeneração, nós estamos caminhando para ela. O planeta está caminhando para a regeneração. Nós estamos vivenciando um momento de transição, não é? Que antecede a regeneração propriamente dita. E esse é um momento, obviamente, de crise. Porque toda transição é, de certa forma, uma crise. Ela representa um movimento entre fases, momentos diferentes. Então, nós estamos vendo aqui crises de identidade, né? E como exemplo, a gente pode utilizar, para uma analogia, aquela transição que não é tão objetiva, tão demarcada, mas da fase de uma criança, uma fase aonde eu estou ingressando na juventude. Há momentos que eu demonstro uma infantilidade gigante e outros uma certa maturidade não tão esperada. E eu transiciono, eu navego, eu passo por essas fases, ora num extremo, ora num outro, o que é totalmente natural para um momento de transição. É uma zona cinzenta, não é muito claro o que está acontecendo, não é? Mas representa justamente o momento que nós estamos. Por isso a sensação de uma bagunça, a sensação de uma desordem, a falta de uma perspectiva clara. É como se estivéssemos imersos numa névoa,
muita coisa acontecendo ao nosso redor, nós estamos sendo atingidos em alguns momentos, em outros nós atacamos, mas não sei de onde está vindo, como que vai ser amanhã, como que já foi, uma coisa que sai hoje contradiz a que foi ontem. É típico do nosso momento. Né? André Luiz, o espírito, ele coloca uma tradição mística espiritual da encarnação que se completa aos 7 anos. A ideia de que a cada 7 anos há uma renovação natural. Não é? Então, se pensarmos na nossa vida, com 7 anos de idade, com 14, 21 e assim por diante, vamos identificar que cada conjunto desses representa uma grande mudança espiritual mesmo. Não é? Isso de uma forma geral dizendo, é óbvio, né? Alguns outros, nem tanta mudança assim, mas de uma forma bem ampla, sim. A cada ciclo temos uma grande representatividade de progresso, por assim dizer. Vamos ganhando maturidade. E na transição desses ciclos, há sempre um período de perturbação. É uma perturbação inerente, faz parte. Né? Nem todos acabam chegando ou vivenciando essas fases dessa forma colocada, né? Como eu disse. Porque a experiência espiritual ela é muito única. Né? Mas, de uma forma geral, se ocorre para grande parte dos espíritos. E sobre a Terra, o planeta, no aspecto progresso, evolução, já passou pela sua infância. A Terra já passou por esse momento mais infantil, que é um momento de consolidação material, onde era um mundo primitivo, onde o desenvolvimento era muito mais pertinente às questões físicas, que se consolidava, questões muito naturais ainda, para que se tivesse uma situação mais sólida, perene, de vivência dos seres que aqui habitam. Já passamos disso. Né? E é um momento que o orbe, o planeta, se estabiliza materialmente. Nesse sentido, a Terra também vai envelhecer. Ou seja, os planetas vão passar por transformações, e o nosso não é diferente. Tanto é que estamos falando sobre este momento aqui. Então vamos pensar um pouquinho quantas civilizações já passaram por este planeta, até essa atual nossa. Quantos movimentos sociais já não tivemos? Quantas experiências esse gênero humano já não fez? Experiências boas e ruins. Vamos lembrar dos grandes pensadores, filósofos que antecederam, inclusive, Cristo aqui no planeta, construindo bases da nossa civilização, tanto ocidental quanto oriental, base do pensamento. A cultura romana, a cultura grega, o quanto não agregou e nós herdamos tantas coisas que ainda praticamos hoje. Então são marcos dessa experiência, marcos de progresso. Quando a gente fala do Ocidente, lembramos de Roma, né, a Grécia Antiga, e do Oriente nos vem a China, a Índia, trazendo muitas contribuições nesse sentido. Nada por acaso. Tudo planejado, de acordo com as escrituras espirituais. Né? Isso significa que nós aqui encarnados e aos desencarnados, nós estagiamos nessas civilizações também. Já fizemos parte de algumas dessas experiências no momento certo, no momento preciso, e agregamos alguns aprendizados específicos, desenvolvemos o nosso intelecto num nível espiritual. Então, preciso foi lá atrás que abandonássemos as cavernas para aprender o que havia lá no mundo afora. Quantos erros e quantos acertos já não aconteceram de lá para cá? Até que a humanidade ela atingisse um amadurecimento tal, intelectual falando. O iluminismo, esse período de luz, onde prevaleceu a razão
acima de qualquer dogma. Descortinou uma série de pontos que deixava muitos dos viventes naquela época inquietos, ajudando a decidir entre o certo e o errado. Atingimos, de certa forma, ali, naquele período, uma maturidade do intelecto. Espíritos como Joana d'Arc, uma grande missionária espiritual, pagando um preço altíssimo pelas ideias novas que teve naquele período. Kardec, na sua codificação, contribuindo para a evolução espiritual. Entre outros nomes que são muito conhecidos. No campo da ciência, no campo das artes, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, René Descartes, que representou uma mudança de paradigma na ciência do geocentrismo, onde a Terra era considerada o centro do universo, olha só, para o heliocentrismo, passando a ser o Sol, no caso. René Descartes foi considerado o pai do racionalismo moderno, né, com a grande invenção do discurso do método, e assim por diante. Então, sob a tutela do governador espiritual do planeta, Jesus, essa experiência adquirida da maturidade intelectual na Europa, ela foi, de certa forma, derramada nesse continente que estamos, o continente americano, não é? As Américas do Norte, Central, do Sul. Então temos a influência europeia gigantesca. Não há como negar. Nossos descendentes, se olharmos, muitos temos de lá. Então a chegada do Espiritismo nesse ambiente, ela trouxe valores que nos unem à grandeza espiritual do que Deus nos designou. No sentido moral, entendermos as grandes diferenças humanas, o porquê dos desafetos, o porquê de uma morte diferente da outra, por que houve um período de trevas e outro denominado de luz. Lembremos que um momento como esse que estamos tendo agora, uma conversa, uma palestra, em alguns tipos de reuniões, séculos atrás, era precedido por uma luta de gladiadores. E a conversa, o momento só começava quando um gladiador vencia o outro. E não só vencer. Ele aniquilava, matava o outro, derramava sangue. E aí era considerado aberto aquele momento. Hoje já, felizmente, não precisamos disso. Simplesmente estamos aqui, cada um no seu lar, com seu celular, smartphone, com seu computador, e fazendo um momento belíssimo perante aos preceitos, aos valores cristãos, sem qualquer tipo de sacrifício como esse que já existiu. Então, o século XX representa aqui, no caso, um progresso, e do ponto de vista tecnológico, a tecnologia falou muito alto. E nesse momento, os espíritos colocam que o progresso intelectual é comparado a uma onça pintada com fome, né? Vai rápido. Já a moral é comparada a uma tartaruga depois de uma refeição, muito lenta. Olha a diferença entre um e outro. Então, o senso moral, que a gente busca através das crises, das grandes mudanças, o senso moral ele garante liberdade de pensamento, liberdade do espírito. Ele garante a igualdade, apesar de sermos diferentes. Parece contraditório, não? Mas é uma igualdade de ser, apesar de termos algumas diferenças. E a fraternidade, né? Um grande lema da França na época também do passado. A humanidade vive hoje essa crise sem precedente, uma crise de crescimento. E o que ocorre com uma criança, por exemplo, quando tem dentes que estão para nascer? Né? Quem já teve os seus filhos, ou netinhos, ou presenciou. A criança fica agitada, ela fica nervosa, ela tem dor.
ela tem uma ansiedade. É um momento de transição. Está vindo algo novo. Então, essa crise atual nossa, é natural que ela produza angústia. Porque nós não somos mais o que éramos e também não somos aquilo que nós vamos nos tornar. Ou seja, estamos no meio do caminho. Nós estamos indefinidos sob esse ponto de vista. E tamanho é a turbulência, a perturbação, que essa crise pode sim, em alguns momentos, desencadear em violência. E presenciamos isso em algumas situações. Temos visto, né, no noticiário, alguns grandes e alguns pequenos exemplos. Né? Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele coloca o homem intelectual e o homem moral, dizendo que sim, há uma defasagem, há um espaço grande entre eles. Porém, quantos avanços já não tivemos? Já citamos muitos aqui. Né? E mesmo assim, nós vemos homens aniquilando irmãos pela cor, usando força da farda, ou qualquer outro tipo de poder para se sobrepor sobre o outro. Irmãos que pegam aviões e jogam contra edifícios. Irmãos que usam bombas no seu próprio corpo para explodir ele e outros, sob a ilusão espiritual de conquista de algo superior. Vivenciamos hoje brigas por ideologias, por narrativas. E quantos irmãos caem na derrocada espiritual que representa o suicídio? Partes de uma crise. Então, assim, na progressão dos mundos, nosso planeta ele se encontra nesse meio todo, nessa aparente bagunça, que somente a nossa fé ela pode dar uma visão de um horizonte mais belo, de um horizonte melhor. De novo, entre transição e regeneração. Estamos na transição, que de uma forma análoga representa um momento cirúrgico. Estamos corrigindo ou tirando coisas que não vão fazer parte deste corpo, deste momento em diante. Estamos no momento da cirurgia. E o momento da regeneração, que é o momento seguinte, é um momento de convalescência, de recuperação. Já feito a expurgação daquilo que não necessitava mais. Emmanuel, em uma das lições, coloca através de Chico que a regeneração do planeta pode se dar ao redor de 2057. Né? Então, esse momento nosso é de transição e provavelmente se dará até lá, ou um pouco mais, um pouco menos, dependendo do que fizermos do momento atual. E isso é importante. Do que fizermos do momento atual. Depende de nós também aqui. Estamos vivenciando essa crise onde os conceitos tradicionais já não atendem mais, não consolam, já não esclarecem. As instituições já não atendem o que nós necessitamos, o que os nossos espíritos anseiam. Nós não aceitamos mais certas decisões. Então, o nosso meio, principalmente o método predatório do planeta, ele está degradando cada vez mais e mais. Estamos evidenciando isso. O desperdício material que fazemos. São todos pontos que precisamos melhorar para ter uma convalescência, uma regeneração melhor. Sentimos muitas vezes um vazio na alma e queremos preencher de que forma? Muitas vezes ocupando cargos mais altos aonde eu estou. Ou comprando algum bem material sem qualquer tipo de necessidade ou freio, tampando o sol com a peneira. Então essa crise de crescimento é inevitável, não tem volta, ela está acontecendo. E até lá, é o que estamos vivendo, nessa sociedade nossa, inclusive a brasileira, não fica longe, não fica isenta,
E seguimos com essa coexistência entre o que é velho e o que é novo. Uma espécie de incoerência, um paradoxo desse crescimento. Né? Um adolescente que tem horas que demonstra ser um belo adulto, mas tem horas que demonstra ser uma criança bem infantilizada. É assim que estamos tendo. Estamos nessa zona cinzenta. É o mesmo que eu não desejar ter corrupção, eu critico a corrupção. Mas se eu puder pegar 13 laranjas ao invés de 12, está tudo bem. É o momento que eu adoto regras rígidas com os outros. Exijo muito de comportamento, de postura, de conhecimento dos meus irmãos. Mas quando é comigo, eu encontro uma série de exceções. Eu apoio ações contra o racismo. É muito belo, é digno. Mas eu dou risada no primeiro momento que surge uma piada, chamando, por exemplo, um negro de macaco. Então nós vivenciamos ainda essa incoerência entre o que eu prego e o que eu faço. É uma crise. É natural. Nós estamos desenvolvendo. E essa passagem dessa crise vai se dar de um modo que revela a sabedoria de Deus, mas também o seu amor, a sua misericórdia. A transformação, ela se dará num processo controlado, mais inteligente, através da encarnação de espíritos mais desenvolvidos. Esses espíritos, renascendo nos lares, começarão a mudar a mentalidade dos irmãos, das titias, dos avós. Esses espíritos provocarão uma mudança na escolinha que frequentam, no pensamento habitual dos professores. Esses espíritos provocarão mudanças mais tarde em suas profissões, nas suas vidas afetivas, produzirão novos hábitos. Lembremos de uma passagem de Cristo numa conversa com Levi. Levi ressaltava a Jesus que estava muito indignado com a postura dos irmãos naquele momento, na Galileia, que não aprendiam, que não faziam, que não mereciam tanta compaixão do Cristo. Cristo respondeu para Levi: Levi, um dia compreenderás que os homens são mais frágeis do que perversos. Então Kardec traz na sua codificação, ele traz a luz, ele descortinou que a mudança que o planeta e nós como seres espirituais vamos passar, não vai ocorrer através de mágica. Não vai chegar aqui um grande disco, vários discos voadores fazendo alguma coisa diferente que não conhecemos até o momento. Vai ser um processo natural. É um complexo evolutivo, planeta e humanidade. A mudança vindo por uma nova geração, essa mudança vai ser silenciosa pela sua conduta. E essa geração, ela vai nos convidar a ingressar onde? Na coerência, que é onde pecamos muito. Essa geração vai nos convidar a elevar, a equilibrar o nosso padrão moral com o nosso padrão intelectual. Hoje, encontrado em patamares tão diferentes, tão distintos. Nesse dia, nós vamos ter criaturas com um imenso poder intelectual, moral, profundamente boas e, mais ainda, profundamente dignas, honradas, criaturas honestas, íntegras. É o que faz, o que fala. A inteligência, ela andará de braços dados com a bondade. Então nós poderemos, nesse momento, voltar a confiar nas pessoas, nas palavras, nas instituições, nas leis, naqueles que exercem um papel preponderante a serviço da comunidade, a serviço do povo e não de si próprio. Até lá, meus amigos, vamos viver com esse fim de paradigma atual. O mal, ele está cada vez mais engenhoso, ele está mais ousado,
Porém, ele tem deixado de ser tão intrigante. Por quê? Pessoas devotadas ao mal não têm mais vergonha de dizer. Elas estão assumindo que querem o mal. Elas estão se orgulhando disso. Se orgulham de apoiar violência, de ostentar o materialismo. Isso, os espíritos nos colocam que é o mal entrando em desespero, em virtude do momento nosso atual. Essa passagem é encontrada nas obras póstumas. E aí ensinou Jesus a Mateus. Mateus, apesar de tudo, quem governa o mundo é Deus. Ninguém mais. E um pequeno relato, já que caminhamos para o final, baseado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por volta do ano de 1500, época medieval, Jesus, com uma equipe de anjos, fez uma visita ao planeta para verificar e também demonstrar aos anjos em que grau de progresso se encontrava a humanidade após a sua vinda. E aí, o que ele viu não foi satisfatório. Depois de todas as lições, todos os seus exemplos, a humanidade ainda caminhava a passos muito lentos. E aí houve uma decisão nessa cúpula de transferir um centro que antes designado como um local para o nascimento do cristianismo, dos valores cristãos, uma mudança para uma outra região geográfica. E daí que surgiu a América, centralizada, no caso, colocada ao sul, nessa região onde estamos hoje, que representa o nosso país, o Brasil. Então, Jesus magneticamente deslocou essa condição de local no planeta que fosse pertinente a prosseguir a sua caminhada evangelizadora. Então, nascia ali o Brasil, coração do mundo, magneticamente. E não por acaso Portugal foi escolhido na Europa para auxiliar nesse processo de nascimento. Não foi por acaso que as embarcações que tinham sentido as Índias originalmente tomaram outro rumo por uma designação magnética também prevista, vindo parar nas costas da então chamada Terra de Santa Cruz. Esse livro é citado que Ismael, um anjo, incumbido por Jesus de ser o zelador do Brasil, trazendo a implantação dos seres que aqui habitariam, uma mistura de africanos, europeus e os nativos, os índios. Porém, após esse plano e a visita novamente de Ismael para ver como se encontrava aqui, mais uma decepção muito grande com as atrocidades que foram presenciadas. Aqui, um momento onde a nossa civilização ela não contribuiu tanto quanto foi planejado. Ismael se decepciona de uma forma que, como anjo, sua fisionomia é citada, que ficou nítido a tristeza, a decepção. Ismael retorna para Jesus para contar as novidades. E eis que Jesus o ouve serenamente, atentamente, onde, em um determinado momento, Ismael não consegue prosseguir e chora. Um anjo chorando pela condição em que ele encontrou aqui o nosso país, naquele momento. Então, Jesus o consola dizendo que a lei de causa e efeito e o livre-arbítrio devem permanecer intactos. E todos nós passaríamos por dificuldades decorrentes daquele período. Era natural que fosse assim. Mas Jesus pediu também para que nesse planeta, e aí vem pátria do Evangelho, para que os seres de pior condição moral
reencarnassem aqui. E aí Ismael arregala um olho, porque ele também não entendeu muito bem no momento. Mas Jesus esclareceu que este país seria uma espécie de hospital para esses espíritos que mais necessitavam. E dessa forma aconteceu um reencarne grande de espíritos necessitados que causaram muito mal em outros locais do nosso planeta. Então, quando lemos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, fazemos uma imagem que não condiz com a atual. Fazemos uma imagem que o país deveria ser um exemplo para todas as outras nações. Não é assim que acontece. Porque, de fato, é para que nós possamos, junto com uma turba de espíritos que reencarnam, auxiliar na evangelização, tratando desses irmãos que necessitam de auxílio. Então, aqui, para que entendamos também, possamos entender um pouco do que acontece em nosso solo brasileiro. Então, nas obras básicas aqui citadas, lembremos de nossa evolução, a evolução do planeta, das crises, típica dessa transição que vivemos. Nós temos essa marca de compromisso com essa nova era, com a nova geração, com a fase para a qual a humanidade se destina. Precisamos permanecer em prece, para que não perdemos a conexão com as fontes superiores. Vamos ser dignos no cumprimento do nosso trabalho, seja material ou na caridade. E tenhamos nossa vida como um exemplo, mas um exemplo não de perfeição, de dignidade, defendendo os valores, mas sempre de forma pacífica. O bem, ele se faz de forma tranquila, em paz e com serenidade, nunca o contrário. E assim, gente, caminhamos para o final. Agradeço a todos, aos presentes, aos que nos ouviram aqui até esse momento. De novo, muita gratidão por poder trazer aqui um conjunto de palavras que possa, de alguma forma, contribuir com esse momento, com nossa melhoria íntima e a nossa evolução. Então, agradeço mais uma vez, que possamos ficar na paz de Jesus em nossos lares, enfrentando as dificuldades do momento da melhor forma possível. Não esqueçam da prece e do nosso exemplo baseado nos valores cristãos. Que assim seja sempre. E eu retomo com a Silene e com a Carla agora para dar sequência ao final. Obrigado. Boa noite, amigos. Vamos fluidificar nossa água agora. Pegar nosso copinho. Quem não pegou, corre pegar. Vamos estender a nossa mão direita sobre o nosso copo. Gratidão por nos amparar, por nos guiar e estar sempre dentro de nós, meu Pai. Pedimos ao Senhor Jesus e aos guias mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do plano espiritual, que coloquem nestas águas os fluidos astrais, magnéticos, vitais e espirituais de quem precisamos para curar as doenças. Nossas enfermidades, angústias e anomalias existentes em nossas almas e nossos corpos físicos. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, respeito e compreensão, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando a alma para vivermos em harmonia
com tudo e com todos. Recebemos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade para o pronto restabelecimento e revitalização de nossa saúde, corpo físico, espírito e alma. Que assim seja. Para finalizar, vou fazer uma prece de encerramento. Pai, traga paz ao meu coração, luz ao meu caminho. Fortalece meu espírito. Pousa a tua mão santa sobre a minha ferida e cure qualquer dor. Amplie minha consciência para que eu penetre até onde não tenha conseguido e possa ter paz. Que nesse novo dia, que nessa nova noite, que nessa nova semana, eu tenha a chance de recomeçar com forças renovadas. Que a minha fé transborde e o otimismo seja parceiro meu durante toda a semana. Guia-me, Senhor, ilumina meus passos, abençoa as minhas escolhas e livre-me de todo mal, abençoando juntamente todos os meus irmãos, todos os meus amigos, todos os meus familiares, todos aqueles a quem amo. Abençoe ao meu mentor e abençoe meu Pai, principalmente a humanidade. Amém. Então, vamos voltando aqui. Queria agradecer a todos os participantes, né, a todos os espectadores online, mas essa noite estamos aqui juntos. Queria agradecer a Carla, que fez excelente prece, encerramento, edificação, a minha já tomei. E queria agradecer também ao André pela disposição em trazer aí mais um tema bacana, né, realmente sobre a doutrina espírita, sobre tudo isso que a gente vive, que a gente acredita e que a gente sabe que a gente reforma moral sempre, né, reforma íntima. Então, nosso muito obrigado. Obrigada, Carlinha. Imagina, obrigada a vocês. Obrigada, André. Obrigado a vocês, gente. Obrigado a todos. E assim a gente dá por encerrada mais uma palestra online da Casa de Oração e Estudos Aparecida Castelli. Muito obrigada mesmo pela companhia de todos até agora. E semana que vem tem mais, mas curtam a nossa página do Facebook. Lembrando, a nossa página é Casa de Oração Aparecida Castelli e o Casa de Oração é separado, tá bom? Vocês podem achar lá o Casa de Oração junto, mas é o perfil. As palestras sempre estarão no Casa de Oração separado. Então, vai lá e se inscreva na página também. Começa essa página. Entrem no nosso Instagram, sigam o nosso perfil, porque todos diariamente a gente recebe todas os informes, né, de palestras, mas também as mensagens especiais que a Carlinha coloca diariamente lá pra gente. E logo mais a gente vai lançar aí efetivamente o nosso canal do YouTube, uma palestra também bem bacana, tá bom? E é isso, obrigada, gente, boa noite, boa semana a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Uma boa Fique semana. com Deus. Até mais.